Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Educação Especial. Eu sou a professora Clarice do Instituto Federal de Educação. Para dar continuidade à nossa aula de perspectivas da inclusão escolar, características do transtorno global do desenvolvimento. Podemos descrever algumas características que podem ser manifestadas pela pessoa com autismo. O autismo se caracteriza pela presença de um desenvolvimento acentuadamente prejudicado na interação social e comunicação, além de um repertório marcante restrito de atividades e interesses. Os prejuízos na interação social são amplos, podendo haver também prejuízos no comportamento não verbais, como no contato visual direto, expressão facial, gestos corporais, que regulam a interação social. As crianças com autismo podem ignorar outras crianças e não compreender a necessidade delas. Quando a fala se desenvolve, o timbre, a entonação, a velocidade, o ritmo ou a ênfase podem ser anormais, um tom de voz meio monótono, ou elevar-se de modo interrogativo ao final das frases afirmativas. A repetição de palavras ou frases, repetição de comerciais que ele escuta, de jingle. Então, os interesses por rotinas ou rituais não funcionais ou uma insistência irracional em seguir rotinas. Tem movimentos corporais estereotipados, envolve mãos, bater palmas, estalar os dedos, né? Aquele balançar de perna que você já viu as pessoas fazer direto. Bate a perninha, pá, 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 fica o tempo todo. Bate a perna que dói a perna. Ou então balança todo o corpo, balança-se, inclina-se abruptamente ou oscila o corpo, além de anormalidade de postura, tipo caminhar na ponta dos pés, movimentos estranhos das mãos e posturas corporais. A síndrome de Rett é um distúrbio neurológico que ocorre quase exclusivamente em mulheres e que afeta o desenvolvimento após um período inicial de 6 meses de desenvolvimento normal, né? A criança parece normal, depois... Então, a síndrome de Rett, ela tem os estágios, né? Ela tem o estágio estagnação precoce, que é dos 6 aos 18 meses, né? Ela tem a estagnação do movimento, desaceleração do crescimento do perímetro cefálico da cabeça, né? E tendência ao isolamento social. Rapidamente destrutiva, entre o 1º e o 3º ano de vida, com regressão psicomotora, choro imotivado, irritabilidade, perda da fala adquirida e outros. Pseudoestaticionária, entre os 2 e 10 anos, podendo haver certa melhora de alguns dos sintomas, como por exemplo o contato social, mas tem a presença de apraxia, ataxia, escoliose, bruxismo. A deterioração motora tardia inicia-se em torno dos 10 anos de idade, com desvio cognitivo grave, lenta e progressão de prejuízos motores, podendo chegar até o uso de cadeiras de rodas. Transtornos de Asperger. De acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, 4ª edição, as características essenciais do transtorno de Asperger consistem em prejuízos persistentes na interação social e no desenvolvimento de padrões repetitivos de comportamento, interesses e atitudes. Diferentemente do que ocorre no autismo, não existem atrasos significativos na linguagem. O comportamento, as dificuldades de interação social podem tornar-se mais manifestas no contexto escolar, quando adultos podem ter problemas com a empatia e modulação na interação social.
O transtorno desintegrativo da infância foi descrito pela primeira vez por Erlen em 1908. Foi então denominado dementia infantilis, que é introduzido na classificação psiquiátrica, categorizado como transtorno global do desenvolvimento em função da perda das habilidades sociais e comunicativas proeminentes, e é um transtorno extremamente raro. Nesse transtorno não há deterioração continuada após a regressão inicial, chega-se a um estado estável, mas com grande impacto durante a vida toda. Espectro autista. Em 1979, estudos de Wing e Gold deram origem ao conceito de espectro autista. Ao estudarem a incidência das dificuldades na reciprocidade social, perceberam que as crianças afetadas por essa dificuldade também apresentavam os sintomas principais do autismo. A incidência foi praticamente 5 vezes maior do que a incidência nuclear do autismo. O espectro autista é um contínuo, não uma categoria única, e apresenta-se em diferentes graus. Nesse contínuo, os transtornos globais do desenvolvimento e outros que não podem ser considerados como autismo ou outro TGD, mas que apresentam características no desenvolvimento correspondentes e traços presentes no autismo. Aspectos importantes dos transtornos globais do desenvolvimento para a educação escolar. A função executiva. Podemos compreender como o conjunto de condutas de pensamento que permitem a utilização de estratégias adequadas para se alcançar o objetivo. É um conjunto de funções responsáveis por iniciar e desenvolver uma atividade com objetivo final determinado. Essa função se relaciona com a capacidade de antecipar, planificar, controlar impulsos, inibir respostas inadequadas, flexibilizar pensamento e ação. A teoria da mente significa a capacidade de atribuir estados mentais a outras pessoas e predizer o seu comportamento em função dessas atribuições. Como isso ocorre no autista? Bom, a teoria da mente diz que o autista, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele não consegue imaginar o que o outro pode estar pensando em determinada situação. Por isso, essas pessoas, elas dificilmente aceitam uma ideia, uma suposição. Para ele não existe suposição, existe o real, o que acontece mesmo. Tem até dificuldade de entender certas piadas, porque a piada ela vai muito no mundo subjetivo para que a pessoa compreenda uma coisa que não existe e imagina-se, então, pela imaginação. Então, essa é a teoria da mente. Não conseguir imaginar o que o outro está pensando naquele instante, o que o outro pode estar sentindo, e assim eu poderei agir de acordo com o próximo. A família. A descoberta de que o filho ou filha é uma criança com transtorno global do desenvolvimento consiste numa das etapas do desconforto que, na verdade, se inicia bem antes, quando se percebe que algo não vai bem. Então, a família, ela percebe a diferença, mas continua a pensar que não é, que com o seu filho não vai acontecer, aquilo é totalmente normal. Então, quando descobre e vem realmente o diagnóstico exato, a família tem a sensação de angústia, incerteza, né, que pode acontecer, insegurança, tentativas, erros, medos e esperanças envolvem a família. A família passa por momentos difíceis até a aceitação e precisa dessa aceitação para que possa ajudar
o jovem, a criança, o bebê autista, ele precisa daquela ajuda para o resto da vida e precisa de uma pessoa segura perto de você. Nesse momento, torna-se fundamental o reconhecimento por parte dos educadores de que a escola é o espaço de aprendizagens que proporciona a aquisição da autonomia para todos os alunos. Então, a escola vai ajudar a família a compreender e ajudar a criança a ter a sua autonomia. A comunicação. Sempre podem ser observados prejuízos na área da comunicação e linguagem, embora essas manifestações possam ser muito distintas, dependendo do quadro de que se trata, dentro do contínuo do espectro. Esses prejuízos também podem se manifestar de forma distinta entre os transtornos classificados nessa categoria e até mesmo entre os indivíduos com o mesmo transtorno. Vai depender do grau que cada um vai manifestar da síndrome. Os prejuízos na comunicação e na linguagem podem ser manifestados como mutismo, se tornar calada ao ponto das pessoas acharem que a criança é muda, né? Atraso na aquisição, demora a falar, a ecolalia, que é repetir frases, palavras, jingles, inversão pronominal, simplificação sintática, rigidez semântica, peculiaridades prosódicas, preferência por funções imperativas. Era isso que tínhamos para agora. A nossa atividade. Aqui nós procuramos uma revista sobre autismo. Essa revista Autismo é uma social stand-up com a missão de disseminar informação de qualidade, isenta e independente a respeito do autismo. Ela não é só a primeira revista periódica da América Latina sobre o assunto, é a primeira do mundo em língua portuguesa e a respeito do transtorno do aspecto autista. O que você vai fazer? Bom, você vai procurar a revista do ano 5, número 4, março, abril, maio de 2019, localizada no site Revista Autista, e vai encontrar o artigo que fala sobre a educação de pessoas adultas com autismo. Leia e produza um texto detalhado sobre os desafios do professor. Dia 21, porque foi o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, o governo lança uma cartilha para crianças, para se trabalhar com crianças autistas em casa durante a pandemia. Então, procurem se renovar nos conhecimentos, usem para o bem e até a próxima aula. Um forte abraço a todos.